Vamos lá para a aula então. Primeiro, antes de eu te apresentar o conteúdo que você precisa fazer, você precisa entender de onde surgiu isso, de onde eu tirei, que não é uma coisa que está na minha cabeça, que eu falei, agora eu vou ensinar para todo mundo e tal. Não, foi um resultado de uma experiência de vida minha. Eu vou contar um pouquinho da minha história, enquanto eu estiver contando vai aparecer aqui em cima os slides sobre o que eu estou falando. Eu venho de uma família de vendedores, comerciantes. Quando eu casei, eu comecei a vender produtos porque já estava no meu sangue. Eu consegui sustentar minha família com venda de produtos. Eu me cadastrei em empresas de venda direta para poder vender esses produtos. Conforme eu fui vendendo e eu sustentando a minha família, as pessoas viam isso e começaram a se interessar e começaram a me procurar para que eu ensinasse elas a vender também, para elas sustentarem a família delas também. E eu comecei a montar equipes de vendas. E essas equipes foi crescendo, eu ensinei muita gente a vender. Esses resultados que foram gerados atraiu a atenção de grandes empresas para me contratar, para ensinar seus vendedores a vender produtos também. Veio o reconhecimento pelo meu trabalho. E aí eu me senti encantado por aquilo de a empresa vai me pagar um valor fixo por mês, eu não vou precisar ficar correndo todo dia atrás de vendas para poder me sustentar. E aí eu fui com esse conto da sereia aí, né? Canto da sereia, eu fui lá e comecei a vender, trabalhar para essas empresas como consultor corporativo para estruturar seus treinamentos de venda para os vendedores. Não parou por aí, eu continuei depois como diretor de empresa, estruturando treinamento para os vendedores, ensinando a vender. E além disso, eu fui contratado para poder começar do zero uma empresa, criar uma linha de produtos para que as pessoas, que sejam produtos vendáveis. Durante toda essa trajetória veio uma dor, né? Porque eu percebi que apesar dos salários fixos e altos que eu estava ganhando, essas coisas elas me traziam instabilidade. Eu não sabia se o meu emprego ia estar garantido mês que vem, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Inclusive eu tomei um grande susto na pandemia, que eu estava trabalhando fazia 7 meses como diretor da empresa, veio a pandemia e teve que diminuir o salário pela metade, então foi assustador. Eu estava longe da minha casa, 300 quilômetros de distância com a minha família, e isso me assustou bastante. Depender de uma condição governamental, de uma empresa, dos produtos da empresa, e isso tudo me trouxe uma insegurança que fez com que eu conversasse com a minha esposa para decidir a gente montar nosso próprio produto, um produto próprio, para a gente começar a ter uma independência. Criamos o produto Torresmo de Rolo, começamos a vender e ele começou a trazer resultado para nós. A gente começou a ter uma fonte de renda estável e garantida, porque a gente sabe que daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos eu vou poder continuar vendendo torresmo de rolo, né? Mas o que veio com isso? Veio nesse processo, essa liberdade que trouxe, o tempo com a família que a gente adquiriu, nós percebemos que outras pessoas viviam numa insegurança que a gente também vivia no passado, que nós não estávamos vivendo mais. E começou a surgir um desejo da gente ensinar isso para as outras pessoas. Eu comecei a sentir assim, cara, as pessoas precisam saber que se elas produzirem um produto que está na própria casa delas, que ela já tem hoje conhecimento do produto, ela vai poder ter liberdade. E aí surgiu essa missão de ensinar as pessoas a terem liberdade com um produto próprio. As pessoas estruturarem um sistema de vendas próprio. Como surgiu esse método, eu quero passar para você, porque isso vai te despertar para que você também faça o seu método. O produto ele já existia, que era o torresmo de rolo. Eu já sabia a receita, eu tinha aprendido a fazer pela internet, tinha aprimorado para fazer em casa. Até amigos meus, chefe de cozinha, tinham me ensinado algumas coisas ali para melhorar, mas a gente fazia para casa, tá? A gente comia com a família e os amigos começavam a comer e começaram a falar que o produto era bom. E uma das frases que os meus amigos falaram que me despertou interesse para começar a vender o produto foi: não tem nenhum lugar um produto com essa qualidade. Provavelmente você tem aí na sua casa alguma coisa que você faz que já elogiaram dessa forma, mas que você não começou a vender ainda. Então você já tem o produto, mas você não tem
a venda estruturada. Foi isso que eu percebi. E daí surgiu, foi a decisão que a gente tomou, nós vamos pegar esse produto e vamos começar a vender ele. E com a minha experiência a gente começou a abordar sistemas, vamos ver como que a gente consegue vender esse produto. O início ele foi doloroso, não foi fácil. Eu não comecei no primeiro dia a vender um monte. Na verdade, como eu já era um vendedor, como se diz, das antigas, eu saí na rua e comecei a abordar pessoas, comecei a falar com meus conhecidos. Só que eu fiquei 8 horas apresentando o produto e só fiz uma venda. Isso me desmotivou pra caramba. Mas eu estava determinado a fazer dar certo. Saí de novo e fui tendo que mudar a minha abordagem. Eu fui descobrindo que algumas palavras elas funcionavam melhor do que outras. E algumas frases que nem fazia sentido para mim, mas que o cliente falava, eu percebia. Eu falei, se eu usar essa frase, as pessoas vão entender melhor. Por exemplo, uma frase que não fazia sentido para mim com o torresmo de rolo é o seguinte: esse produto com essa qualidade não tem disponível na nossa cidade. Para mim não fazia sentido porque assim, o próprio vendedor falando, né, ele é suspeito. Então na minha cabeça eu não falava porque eu achava que era uma promessa de um vendedor falando. Mas para a pessoa ela entendia, isso gerava para ela uma curiosidade. E ela falava, caramba, se ele está falando que não tem, então peraí. Ela se sentia desafiada. Deixa eu experimentar para que eu analise. Então eu comecei a descobrir que algumas frases faziam com que a pessoa despertasse o interesse. Também descobri que algumas imagens, vídeos, elas começaram a despertar mais interesse. E aí o que aconteceu? Depois de 10 dias abordando pessoas, no início, 8 horas eu tive uma venda, abordei eu acho que umas 50 pessoas em 8 horas. No último dia, no 10º dia, eu fiz 10 abordagens e tive 9 vendas. Então o que aconteceu? Eu otimizei o script. Eu descobri o que é o script. Eu descobri que ter um script de vendas memorizado ajuda eu a vender mais. E aí com esse script isso me trouxe mais clareza e confiança para abordar. E foi onde eu comecei. Falei, peraí, eu não vou mais ficar 8 horas por dia saindo para a rua vendendo para depois ter que entregar torresmo à noite. E aí eu comecei a fazer isso pela internet. Comecei a usar as ferramentas digitais que você provavelmente já tem aí no seu WhatsApp, que é no seu celular, WhatsApp, Facebook e essas ferramentas. Como que eu comecei? Comecei primeiro com os meus conhecidos. Mandei mensagens para as pessoas que eu conhecia, mas com aqueles scripts que funcionavam, com aqueles vídeos que funcionavam. Essas mensagens davam curiosidade, as pessoas queriam experimentar. E eu comecei a vender para os meus amigos. Conforme eles demonstravam interesse, ou compravam, eu criava listas de transmissão para manter o relacionamento com eles. E eu percebi que isso começou a gerar vendas, começou a gerar listas de clientes, isso me deu mais confiança. Eu abri um Facebook, abri um Instagram, comecei a publicar esses textos e imagens no Facebook e no Instagram. E com isso, gerar pessoas desconhecidas vendo meu produto, me chamando no WhatsApp. E eu criando novas listas, isso foi aumentando a minha confiança. Foi onde eu comecei a pegar essas publicações e compartilhar em grupos do Facebook. E esses grupos, essas publicações começaram a vender. E aí chegou no ápice de vender para pessoa completamente desconhecido, ainda de graça, sem investir nada. E eu percebi, poxa, essa mensagem vende e compensa agora eu investir em tráfego pago. Aí eu parti para o próximo passo, que não é o meu objetivo te ensinar isso agora. Nesse ponto, antes de eu investir qualquer centavo em tráfego pago, eu já vendia mais de R$ 2.500 no mês. Então já é um excelente início para você. É sair do zero a vender R$ 2.500. Usando essa mesma metodologia, essa mesma estratégia para você construir o seu ativo, o seu produto que vende, construir a sua parte de vendas desse produto. Chegou a parte da aula. É a parte que eu vou te ensinar o que você precisa fazer com o produto que você tem aí, tá? Eu chamo de mentoria Minhas Primeiras Vendas, porque eu tenho uma mentoria, não vou te esconder. Aqui nessa aula, eu vou te entregar todo o conteúdo de conhecimento. Se você souber usar ChatGPT, pegar as coisas que eu estou te falando aqui, colocar no ChatGPT, você vai construir a sua oferta de venda sozinho. Mas se você não tem essa disciplina, no final desse vídeo eu vou te dar uma oferta. Eu vou te oferecer para me contratar, para te ajudar a construir isso junto com você. Mas é totalmente opcional.
tá? Se você ficar aqui, você vai aprender tudo sozinho. Então pega um caderno, pega um papel, uma caneta e anota as coisas que eu vou te falar aqui nessa aula a partir de agora. Primeiro ponto, escolha seu produto. Você já deve ter algum produto aí para você vender. Escolha. Esse produto, você já teve pessoas falando que ele é diferente? Que não encontra em qualquer lugar ou que é difícil de encontrar? Perfeito, você já tem o produto ideal. É só um produto, não escolha dois. Se você escolher dois, você vai se perder. Eu cometi esse erro lá no início. Comecei a ter as primeiras vendas de torresmo e o pessoal começou a pedir lanche. Aí eu comecei a produzir um lanche, mas eu desfoquei e não vendi nem lanche e nem torresmo. Mas voltei para o plano inicial, continuei vendendo torresmo e eu me tornei um cara conhecido por torresmo na minha cidade. Então, se você escolher um produto só, isso vai afetar a imagem. O como as pessoas lembram de você, isso é mais fácil você conquistar cliente. Então, escolha um produto só. Hoje eu vendo vários produtos, mas todo mundo me conhece como o cara do torresmo. Então, você vai ter que escolher qual que é o seu produto. Não precisa ser de alimentação, tá? Pode ser qualquer produto que você tenha, pode ser cosmético. Minha filha, por exemplo, ela extrai babosa e vende babosa pronta num potinho. E pode ser um serviço, pode ser um curso, pode ser qualquer coisa. Escolha uma coisa que você já tem aí, que você consegue agregar valor e que já tem pessoas que falam para você que o que você tem, não tem no mercado. Próximo passo é criar uma oferta clara e irresistível. Você mostrar o que tem. Você vai ter que escolher textos que ajudam a pessoa a compreender o que você tem. Que ajuda a pessoa a entender o diferencial do que você tem e o valor que você tem antes de falar o preço. Então você vai definir quais as características do produto, que tipo de pessoa que ele atende, quem são as pessoas, o que ele tem de valor agregado que outros produtos no mercado não têm. Estou te fazendo as perguntas aqui, mas é para você anotar sobre o seu produto. Antes de você começar a abordar vendas, você vai ter que ter bem claro como você vai entregar esse produto. É um produto físico, então você vai ter para retirada, você já tem ele disponível em estoque, tem que agendar a retirada, você vai entregar, tem uma entrega programada com custo grátis, tem uma entrega express com custo. Tudo isso você tem que definir antes de você começar a abordar o cliente, porque isso é motivo de você perder venda. Se você chegar no cliente e falar, tem um produto maravilhoso, saboroso, gostoso, tudo isso aqui. O cliente quer comprar, beleza, como é que faz a entrega? E aí você fica meio perdido, o cliente vai perder a paciência e não vai comprar. Você vai perder vendas, vai perder clientes se você não tiver isso bem estruturado antes de você começar a vender. E aí você vai ter que analisar o preço em relação ao mercado. Se você está começando, você tem pouco depoimento sobre o seu produto, você vai ter que colocar o preço lá embaixo, mesmo que seja uma margem muito pequena para você conquistar clientes. E aí conforme as pessoas vão conhecendo o seu produto e sua qualidade, aí você vai ajustando o preço de acordo com o mercado. Então você vai precisar definir esse preço, primeiro um preço de mercado e depois inicia com um preço um pouquinho abaixo para você atrair as pessoas para que elas conheçam o seu produto. É um incentivo para elas experimentarem. Depois você vai criar uma página de vendas. Você vai entrar no YouTube, vai pesquisar tutorial de como criar páginas de vendas no Google Sites. E aí vai aparecer um monte de vídeo de gente te ensinando lá. O Google Sites é uma ferramenta gratuita que você tem acesso através da sua conta Google. É muito fácil de mexer, não precisa programar. E aí você vai lá e vai criar essa página de vendas. Você vai pedir para o ChatGPT, se você não tem esse aplicativo instalado, instala, é de graça. Você vai lá, você vai colocar todas as informações que você já anotou até aqui sobre o seu produto, joga para o ChatGPT para ele conhecer seu produto e pede para ele montar uma página de vendas. Depois você vai copiar e colar essa página de vendas lá no Google Sites. Você busca no Google imagens aleatórias não, que são referentes a seu produto, e você vai montando uma página de vendas bonita. Para que serve essa página de vendas? Não necessariamente você vai vender através dela, mas ela vai estruturar a ideia. Você vai saber como falar do seu produto. Ele tem uma ordem de cronologia para você apresentar seu produto para o cliente. Mesmo que você não vai mostrar essa página de venda para o cliente, essa página de venda vai te treinar em falar sobre o seu produto. Ah, Gustavo, eu não quero aprender a mexer com página do Google Sites. Não tem problema. Você vai entrar no Gamma, que é Gamma, é um aplicativo que você pode entrar pelo seu navegador. Você vai inserir as informações da página de venda e ele vai criar um slideshow para você, um PDF que funciona do mesmo jeito. Em vez de você mandar uma página de venda para alguém, você manda um PDF,
ou se você só quer aprender como falar do seu produto, você pode ler o PDF você mesmo. Essa parte é você estruturar a sua oferta de forma organizada. Isso que significa criar essa página de vendas. O que lá na década de 90 a gente chamava de carta de vendas, que é o seu script de vendas. O que você tem que falar para o seu cliente se convencer a comprar o seu produto, certo? Próximo passo, um vídeo que fala por você. Você precisa entender, você não precisa aparecer, você pode estar com medo de aparecer e tal, não precisa aparecer. Eu vou te dar um exemplo. Antes eu ficava explicando para o meu cliente como que era o processo de produção do meu torresmo. São 12 horas que eu ficava lá explicando que tinha que cortar a panceta, tirar a gordura, temperar, ficar 2 horas na geladeira, depois amarrar, enrolar, colocar no forno 6 horas, tira, vai pro congelador. Eu tinha que ficar explicando isso e o cara dormia no meio da minha explicação. Só que um dia eu tive a brilhante ideia de pegar meu celular enquanto estava fazendo o torresmo e gravar o processo com vídeos de 3 segundos cada parte e eu mandava para a pessoa ou eu mostrava se eu estava presencialmente. Todo mundo gosta de ver um vídeo do negócio sendo produzido. E aí a pessoa, nossa, esse trem é diferente mesmo, esse negócio é bom. Então não precisava falar nada, o vídeo já mostrava. Então você vai criar um roteiro de algo que vai mostrar os principais benefícios do seu produto, para a pessoa ter vontade de comprar o seu produto. Então essa parte é importantíssima. O vídeo te economiza muito tempo de venda, te economiza saliva, te economiza argumentação e prende o cliente. Às vezes na hora que você está falando, o cliente não está nem prestando atenção no que você está falando, mas se você mandar um vídeo para ele, ele vai prestar atenção, porque todo mundo hoje é viciado em vídeo e sempre foi um grande mecanismo de prender a atenção das pessoas. E por último, você vai criar o seu funil de vendas. O que é funil? Funil é uma palavra bonita dos marqueteiros que significa sequência lógica das mensagens que você tem que mandar. E qual que é essa sequência lógica? Você tem que ter uma mensagem de captação, ou seja, uma mensagem que vai atrair a pessoa para falar com você. Depois você tem uma mensagem de apresentação, quando a pessoa chegou, o que você vai falar para ela entender sobre o seu produto e decidir comprar. Quando chegou nessa parte, ela tem 2 caminhos. Ou ela compra, porque ela está com dinheiro na hora, deu tudo certo, ela vai comprar, ou ela não compra, porque às vezes ela vai receber só no dia 5 do mês que vem. No não comprar, você tem uma outra mensagem que vai convidar ela para a sua lista de transmissão, para receber novidades. Você não vai falar a palavra lista de transmissão. Você vai falar para ela o seguinte: olha, você não quer receber novidades sobre o meu produto, sobre a minha empresa? A pessoa normalmente vai aceitar e aí você inclui ela na lista de transmissão. Você criou um funil de vendas no seu WhatsApp. E aí você começa a encher a lista. O que você vai fazer com essa lista? Vai deixar ela parada lá no seu WhatsApp? Não. E aí vem você procurar o ChatGPT e pedir para ele criar um plano de publicações para o seu produto durante 1 ano. O que você tem que apresentar para o seu cliente? Ele vai te mandar as listas, você imprime isso, e aí toda semana, aí a frequência você vai decidir, depende do produto. O meu produto, como a pessoa tem fome todo dia, eu mando todo dia uma mensagem diferente. Mas, por exemplo, a minha filha que vende babosa, ela manda uma mensagem uma vez por semana, tratando dos benefícios, então são 52 publicações no mês. A mesma publicação você coloca no Facebook, no Instagram e na lista de transmissão, naquela frequência. A pessoa que não comprou no dia que você abordou ela, ela vai ficar recebendo mensagens. Em 1 hora ela compra. Se você manter com disciplina toda essa estrutura, você vai ver vendas acontecerem frequentemente. Pessoas te chamando, querendo comprar o seu produto e a tua lista vai aumentando todos os dias. Tudo isso que eu te falei é a aula de como você vai estruturar o seu produto. Então se você pegar todo esse conteúdo que eu gravei aqui nesse vídeo e aplicar, você já vai ter o seu resultado, o seu produto vendendo. Eu sou prova viva disso, eu fiz. É isso que funciona. Tá tudo aqui, eu entreguei tudo para você. Esse é conteúdo. E hoje conteúdo é de graça, tá aqui, tô te entregando. Mas se você acredita que você precisa de ajuda para implementar na prática, você precisa da minha ajuda, aí você vai me contratar. O valor de uma mentoria comigo para que eu aplicasse junto com você, ele não seria um valor acessível para a maioria das pessoas. Então eu decidi, para poder impactar o maior número de famílias possível, eu decidi fazer isso por um valor simbólico, tá? Esse valor simbólico, ele está aparecendo aqui nessa página, aqui embaixo. Se você está no YouTube assistindo esse vídeo, você vai ter que chamar no comentário ou alguma coisa para que eu possa te enviar o link da página que eu estou falando.
Mas se você está assistindo aqui na página, vai embaixo desse vídeo vai estar os valores que estão essa semana. Esse valor é uma vez por semana aumenta. É um valor simbólico. Eu comecei com R$ 27 e foi aumentando toda semana. Então eu não sei que valor que está aqui agora. Com certeza ele vai aumentar a semana que vem. Conforme a quantidade de gente vai sendo impactada por isso, mais pessoas estão indicando a minha mentoria, eu tenho que selecionar a entrada das pessoas, porque eu tenho vagas limitadas. Eu só atendo 15 pessoas por semana. Somente 15 pessoas por semana. O valor dessa mentoria seria algo em torno aí de, sei lá, mais de R$ 1.000 para eu ficar 5 dias estruturando o teu produto junto com você. Mas eu estou fazendo valor simbólico por esse propósito, a minha missão de ajudar você a ter essa liberdade na sua família que eu estou experimentando, que é maravilhoso. Então vai ser só esse valor simbólico que você está vendo aqui na tela. Corre para garantir antes de sábado para você entrar na turma de segunda-feira. Valeu? Qualquer dúvida você pode. Tem um outro botão aqui que você pode falar direto comigo no WhatsApp. Eu vou tirar suas dúvidas. Eu não sou estrela de ficar, ai não, compra primeiro na conversa. Não, você vai conversar comigo. Entra no meu Instagram. Todo dia eu jogo uma caixinha de perguntas lá. Você vai poder fazer suas perguntas direto para mim. Eu vou te ajudar, mesmo que você assistiu aqui e está querendo aplicar. Vai lá no Instagram e fica perguntando que eu vou te ajudar lá. Eu vou compartilhando essas mensagens lá no Instagram. Beleza? Então a gente se vê lá no WhatsApp ou no Instagram. Até mais!